Opa, então essa história saiu do Discord lá da aba que a gente tem histórias autorais. Essa foi mandada pelo Sinistro. Quer que sua história apareça aqui? Você que sempre pede pra mim narrar? É só acessar o link do Discord, vai estar no comentário fixado. Lembrando, os melhores escritores vão ganhando cargos de escritores lá. Só deixei no ar, então. O que você tá fazendo fora do Discord? Quer que eu leia suas histórias? Já sabe. Os domingos da minha família não são normais. Nós não festejamos com bebidas, refrigerantes e crianças correndo por todos os cômodos, jogando conversa fiada ou assistindo a jogos. Não reunimos os nossos irmãos para ocupar o espaço vazio da casa dos nossos pais. Pelo contrário, nossa reunião é de poucas palavras, apreensivos comportamentos excitantes. Ainda de manhã, nós só tínhamos que saber quem irá ficar responsável pela porta. O nome de quem aparecer será o responsável por passar a madrugada toda, da segunda até o amanhecer vigiando. Temos a obrigação de colocar todos os nomes dos membros em um recipiente e sortear alguém com idade suficiente para compreender a necessidade do ritual. Eu consegui escapar por pouco tempo, mas, enfim, chegou a minha vez. Quando todos liam o escolhido e compartilhavam um papel um na mão do outro, todos ao descobrir quem seria a próxima pessoa, não precisava dizer nenhum nome para ver a preocupação estampada no seu rosto. Nunca explicaram muito bem o porquê de nós termos que fazer isso. Só alertavam sobre as consequências de não obedecer os benefícios de manter isso. Tudo isso desde então foi o elefante na sala que nunca mais saiu. Em cada conversa, os meus pais ou os meus tios ou outros membros da família comentavam em sussurros para não deixar os jovens assustados. O nome da pessoa escolhida será forçada a passar por algo. Eu só tinha 16 anos quando meu pai se aproximou de mim, abaixou, colocou as mãos nos meus ombros e fitou nos meus olhos para falar sério. Ele tinha uma convicção e eu nunca o vi tão nervoso em toda a minha vida. Você vai ficar toda noite sentado na cadeira, vigiando a porta. Não pode abrir de maneira alguma, não importa quem seja, muito menos o que houver. Não abra! Todos da família estavam cochichando, uma parte com a cabeça baixa. Eles sabiam o que estávamos conversando. Por quê? Eles só me falaram sobre o que acontecia de passagem. Não queria me deixar ainda mais assustada, para que eu soubesse lidar quando finalmente estivesse na obrigação de participar disso. Nunca me pergunte sobre isso. Ele ficou vermelho e pareceu aborrecido com a minha aparente rebeldia. Não falamos sobre isso, você entende? Nossa família é agraciada pela sorte e conseguimos o que desejamos. Se não percebeu, temos sucesso em tudo. Só precisamos fazer isso que os meus pais estão fazendo para assim em diante passar isso sobre dos filhos para os filhos e a nossa família ser sempre beneficiada. Então entenda, se quisermos continuar tendo sorte, precisamos apenas vigiar a porta. Todos estavam deixando a nossa casa, as mulheres me abraçando e me dizendo que ficaria tudo bem, e os homens dando tapas nos meus ombros e acenando com a cabeça. Papai foi o último que saiu. Ele disse que ficaria na casa de conhecidos. Colocou uma cadeira em frente à porta e me pediu para trancar. Lembrou que após a meia-noite iria começar. Parecia algo bobo à primeira vista. Nada sobrenatural veio à minha cabeça. Estava segurando o relógio de pulso bem maior para o meu braço magro e contei os segundos até que os ponteiros indicaram meia-noite. Não tinha tirado os olhos do aparelho quando ouvi as batidas. Dei um salto da cadeira e olhei diretamente para a porta. Não fazia 10 minutos que os meus pais deixaram a casa. Será que eles voltariam? Eu imaginei. Filha, sou eu acabei esquecendo a carteira no quarto. Era o papai, ou pelo menos tinha certeza que se tratava dele. Era exatamente a sua voz, a maneira de falar, a mesma tonalidade casual que conversa comigo, sabe? Então, estava tudo bem. Eu estava começando a me levantar. Não poderia deixar o meu pai chamando. Porém, da mesma forma que me sentia na obrigação de obedecer, alguma coisa estava me incomodando. Eu não sei exatamente o que era, talvez uma suspeita primitiva dizendo para não fazer isso. Então eu hesitei e continuei observando. Não me faça gritar! As batidas ficaram mais fortes. Não estava vendo, mas tinha noção que ele agora estava batendo com os punhos cerrados. Aquela seria a primeira vez que eu ouviria o meu pai gritando. Foi bastante apreensivo, é como você ver um urso de pelúcia criando dentes enormes e garras para lhe atacar. O papai começou a gritar, dizer várias obscenidades, ameaçando me bater como nunca tinha me batido antes. Quanto mais a pessoa do outro lado da porta parecia aborrecida por minha desobediência, mais eu tinha certeza que não era o meu pai. A sua voz foi mudando, se tornando um pouco mais rouca e raivosa, até que simplesmente parou. O silêncio retornou para dentro da casa.
Observei o relógio e não tinha nem 5 minutos que o meu turno havia começado. Já sabia desde esse momento que seria uma longa e duradoura madrugada. O medo repentino que surgiu com as pancadas desapareceu da mesma forma, como se estivesse com uma ameaça bem próximo de mim. E simplesmente ela foi arrebatada por nada. Então, eu estava bem mais tranquila. Só que aí, as pancadas voltaram 1h40 depois das primeiras. Por favor, eu preciso de ajuda! Eu preciso telefonar para o hospital! A minha amiga tá ferida! Por favor! Você é a única casa com a luz acesa. Por favor, tem como abrir? É sério, eu só preciso usar esse telefone. A frenesia e as batidas me fizeram formigar. Estava agoniada. A pessoa continuava desesperada dizendo que alguém estava gravemente ferido. Se demorasse muito, essa pessoa poderia morrer. Eu estava preocupada e em choque com o sofrimento daquela voz, mas continuei sentada com os joelhos juntos e as mãos descansando em cima. A porta estremecia com força das investidas. E o alguém continuava batendo, implorando, chorando e repetindo que só precisava usar o telefone. As pancadas continuaram por um tempo. A voz não estava mais dizendo nada. Só batendo e batendo em agonia, como se estivesse esquecido de sua encenação e apenas o desejo de ser atendido tivesse ocupado aquele espaço. Fitei o relógio mais uma vez e percebi com horror como aquela pessoa ficou exatamente 40 minutos fazendo aquele espetáculo. É óbvio que nessas alturas sabia que não era verdade, que não tinha ninguém precisando de auxílio. Ele não insistiria por tanto tempo se alguém estivesse à beira da morte. Próximo das 3 da manhã foi quando os ruídos começaram. Pareciam sussurros acompanhados de arranhões. Depois dos arranhões ficaram muito mais fortes. Era como se estivesse com uma serra enorme tentando partir a madeira e não tendo êxito no seu trabalho. Eles não conseguiram penetrar. Eram vários raspões e claramente outros novos aparecendo. Depois chegaram os rosnados, os gemidos e a flagelação. Parecia várias criaturas ou várias coisas, eu não sei muito bem. Tudo emitindo barulhos grotescos e agonizantes e perturbadores. Dezenas ou centenas deles desejando entrar. As fechaduras e dobradiças existindo da forma mais impossível para a ciência. Esse cólera e martírio de ruídos durou por um pouco mais de 10 minutos. Os arranhões eram fortes e estrondosos. Era como se as coisas pudessem derrubar a porta e quisessem, mas elas estavam sendo impedidas por alguma coisa. Depois de mais um intervalo de sossego, misteriosamente eu comecei a ficar com sono. Eu sabia que eu não poderia dormir. Eu fechei por alguns segundos os meus olhos cansados e, quando os abri novamente, a porta havia mudado. O que ocupou seu lugar era completamente diferente da anterior. Nada igual àquele marrom típico que você encontra em apartamentos. A nova encontrava-se bem moldada no estilo de antigamente, sabe? Colonial. A madeira esculpida e pintada, claramente moldada à mão, com vários detalhes. A simples curiosidade de prestar atenção nos desenhos e detalhes do umbral me deixou enjoada. Depois que essa porta chegou, foi quando as coisas pareciam ainda mais assustadoras. Um pouco antes do fenômeno da porta, ouvi novas batidas. Percebi pela janela do lado de fora as luzes da viatura policial, e logo a batida mais calma dessa vez. Ela foi acompanhada por um chamado autoritário. Boa noite, moradores. É a polícia. Houve um assassinato aqui próximo. O suspeito aparentemente desconhecido veio na direção da sua porta. As marcas de sangue pararam bem aqui. Precisamos entrar para fazer perguntas e revistar a casa. As minhas mãos começaram a tremer e gotas de suor estavam escorrendo pelo meu pescoço. Diferente das outras vezes, as investidas na porta não era para eu abrir ou deixar seja lá o que for entrar. Agora tratava-se de um crime totalmente irreal. A polícia realmente estava na minha porta. Eu notei ser mais de um policial. Eles estavam conversando e pareciam alertar para a equipe, como fazem nos filmes. Por algum radinho que eles colocaram na altura dos ombros, sabe? Aquelas coisas. Bom, eu levantei da cadeira e fui na direção do olho mágico. Os meus dedos tocaram a madeira da porta e senti um leve choque, fazendo-me recuar. Insistiu mais uma vez, me apoiando na ponta dos pés para olhar no olho mágico. Havia 2 policiais, um de lado e outro de frente para o seu companheiro, e o outro batendo na porta e olhando para baixo, aparentemente tentando ouvir algo, mas eu não queria interagir com ele. Eu não sabia o que fazer. Eu estava temendo o pior se não obedecesse. Eu não tirei os olhos do policial quando estava aproximando a minha mão da maçaneta, e assim que encostei, de repente eles viraram os rostos na minha direção, e eu recuei a mão. Era como se eles soubessem o que estavam fazendo sem estar me vendo. Eu comecei a dar passos para trás.
Não só pelo comportamento assustador dos policiais, mas quando eu comecei a prestar mais atenção no que eu tinha visto, os olhos deles eram algo desumano. Era como ver pela janela como realmente é o inferno. Eu não sei explicar algo tão indescritível em uma intensidade que a mente humana nem consegue assimilar de uma forma próxima ao terrível. Algo pior do que o horrível. Algo que não conhecemos ainda. Quando os meus calcanhares encostaram na cadeira, sentei novamente e as batidas autoritárias estavam sendo salgadas com ameaças de prisão. Eles começaram a dizer o que aconteceria comigo por estar sendo cúmplice de um crime e alertando sobre as coisas absurdas que acontecem com garotas como eu na prisão. Ficaram alertando que toda minha família seria presa por minha culpa e entre outras coisas. Sem muita escolha, eu comecei a pensar em outra coisa, a imaginar momentos felizes da minha vida enquanto as vozes iam se transformando cada vez mais em algo grotesco, algo animalesco, com um arranhão em um vidro imitando a voz humana, como se aquelas criaturas que você vê no escuro pudessem falar. Eles ficaram berrando, ameaçando, amaldiçoando-me por tanto tempo. Quando desapareceram, eu nem notei, pois eu comecei a ficar entorpecida por um início de insanidade. Quanto mais as horas iam passando, sentia com mais intensidade aquela sensação, como se estivesse sendo observada. Até então, tinha lido aquela expressão clichê em milhares de histórias de terror ruins, e nunca acreditei nisso antes, mas encarando a porta trancada, separando-me das coisas do outro lado naquele momento, eu acreditei. Em um certo momento, eu notei os raios de sol ultrapassando a janela e as vozes do lado de fora mostravam vizinhos no seu cotidiano pacato de sempre. Pássaros, o grito de crianças e barulho de carros. Tudo isso alertando que já era bem cedo. Isso me alegrou e trouxe paz de espírito. Eu me sentia segura. Só estava aguardando os meus pais chegarem. A minha felicidade foi logo substituída ao notar o relógio e perceber que ainda faltava muito para amanhecer. Não era nada além de mais um truque para tentar me enganar. Estava quase dando 5 horas da manhã. O silêncio absoluto que assumiu a liderança estava se tornando um pesadelo. Eu não parava de olhar para a porta, imaginando o que poderia acontecer, o que estava por vir. Aguardando com ansiedade e desespero enquanto arranhava a cadeira de madeira onde me encontrava. Eu só consegui rezar para que eu fosse forte, para que conseguisse resistir, para que não fosse atormentada ainda mais do que eu já fui. Desejando que meus pais viessem e me tirassem desse infortúnio logo. O intervalo foi mais longo dessa vez. Era quase como se eu tivesse tido um pesadelo com esse minuto apenas sentada. Como se estivesse em uma casa normal, sem coisas do outro lado do umbral. Por um instante, eu me perguntei se os acontecimentos não eram nada além da minha imaginação, os resultados de uma mente privada de sono. Eu até comecei a me culpar sobre os doramas de zumbi que eu estava assistindo com a minha amiga Samara. Estava quase acreditando na miragem da minha cabeça, quando a última batida da porta chegou. Conheci aquela voz familiar. Era a vovó. Eu estou com tantas saudades da minha pequena garota. Todo o transe, tédio, perturbação, vítima do silêncio que a casa havia se tornado, foram inundados por um espanto. Era a vovó. Eu conhecia a voz dela, a maneira como ela me tratava. Ela estava do outro lado da porta? Eu pensei. Eu desejo tanto te abraçar. Ela continuou. Sua fala estava cada vez mais doce, e a saudade dela estava ganhando essa luta. Eu estava olhando para a maçaneta da porta, parecendo cada vez mais atraente. Ela começava a dizer coisas, os apelidos, os momentos bons que passávamos juntos. Vovó era a pessoa que eu mais amava em vida. Então, esse último pensamento, em vida, veio à tona. Todo o terror que eu não estava percebendo. A minha avó havia morrido faz apenas 1 semana. Como era ela? Eu preciso que você venha. As minhas pernas velhas não aguentam ficar muito em pé. Eu irei te proteger de toda a maldade deste mundo. Dessas criaturas que querem tentar abrir a porta. Só venha pra mim e veja que eu estou de volta pra você. Só pra você, minha querida. Eu estava quase caindo nisso, mas eu tive que manter a calma. As criaturas não poderiam saber da vovó. Ela era a pessoa mais gentil e bondosa. Todos a amavam. Usei o olho mágico e finalmente gritei de terror para aquela coisa do outro lado da porta. Toda sua pele descascando parecia apenas mofada e enegrecida. Pulsava com nódulos gangrenosos, latejando horrivelmente. Seu rosto tinha pouco mais de 2 buracos negros e uma abertura mal formada para uma boca. Enquanto aquela coisa imitava a voz da vovó, como se soubesse como faria isso apenas para entrar na minha mente, a sua boca não se movia. Era como se a coisa estivesse apenas dentro da minha mente. Todos os barulhos e sons fossem tudo uma ilusão, como se a direção de toda a enfermidade fosse só a minha alma.
Eu afastei-me e enterrei meu rosto nas minhas mãos, enquanto aquela coisa, com suas veias vermelhas, estava transpirando sangue. Ela ficou por muito tempo lá, como se estivesse zombando de toda a alegria e felicidade que eu sentia pela minha avó. Como se aquela alegria fosse me recordar que ela está morta. Repetindo coisas boas, mas essas coisas boas se tornaram revolta e repulsa nos lábios daquela monstruosidade. Fiquei quieto observando os meus pés nos últimos minutos, e eu só podia ouvir o som de raspagem muito fraco, suave, lento e constante. Levantei o meu rosto ao perceber a porta sendo destrancada. O terror percorreu cada canto do meu corpo com apenas a ideia que alguma coisa poderia simplesmente ter sido convidada de alguma forma. Os meus olhos estavam se arregalando. Eu queria gritar, e não tinha forças para isso. Logo, vejo meus pais entrando e me abraçando em seguida. Eu lutei por algum momento ao toque no meu corpo, achando que eu seria atacada. Mas eu senti o calor emanando do corpo deles. Eu sabia que havia passado por aquele tormento, totalmente segura. Papai fitou no meu rosto. Ficou quieto por um longo tempo, apenas observando enquanto eu chorava, e o medo saía para fora do meu sistema. Mamãe não parava de me beijar e dizer que estava feliz por eu estar bem. O seu rosto se suavizou. Ela se ajoelhou na minha frente novamente e pegou as minhas mãos, e disse apenas: "Eu estou muito orgulhosa de você. Essa é a primeira vez de várias outras." Todo o meu drama e lágrimas de repente parece que foram sugados pelas suas palavras. Naquele momento, eu compreendi o que eles estavam passando, ou melhor, os outros membros da família também estavam. Não era possível, não queria passar por essa merda de novo, nunca mais.